Então, pessoal, como eu havia dito na aula passada, hoje a gente vai entrar com a parte de análise, né, e reparo real de iPhone. Né? A gente tem um defeito aqui, eu já vou ligar o aparelho para mostrar para vocês. A gente tem um defeito aqui, que é um backlight parcial. Ele acende somente um lado da tela e o outro lado fica totalmente escuro com os LEDs apagados, tá? Então a gente vai entrar em análise, vai fazer a parte teórica, tá? E vai fazer a parte prática de reparo também. Vou ligar o aparelho para mostrar para vocês. Ó, lembra que tem que colocar no máximo 4 volts, 4.2 volts, né? Que é a alimentação do equipamento. Vamos ligar aqui o aparelho. Ó, a gente ligou o aparelho. Vocês conseguem ver aí, ó, que metade da tela está acesa e a outra metade está apagada, tá? Então a gente vai corrigir esse erro. É um defeito que acontece bastante nos iPhones, tá? Então vamos lá para a análise e para o reparo real. Então, galera, lembra na aula passada que eu falei sobre análise visual, análise comparativa e troca de periféricos? Sempre tem que fazer isso antes de partir para análise de diagrama, esquema e tudo mais, tá? Então não esqueçam, primeiro passo, né, é a análise visual. Depois a gente vai partir para a análise comparativa. E depois para a substituição de periféricos. Análise visual, vamos recapitular. Análise visual, né? A gente vai observar se não tem pontos de oxidação na conexão, vai observar se não tem contatos no conector amassado, né? Lembram disso? E a análise comparativa, abre o layout da placa e observa se todos os componentes mais próximos daquela região, daquele setor, estão no lugar, né? Se observarem que tem algum componente, tá os pads ali, né, e não tem componente, pode ser que realmente não tenha, mas pega o layout, abre o layout e vê se realmente não tem. Compara, confere, né? E depois de ter feito a análise visual, análise comparativa, coloca um outro periférico. No caso desse iPhone com a tela acesa pela metade, vamos colocar uma tela nova, né? Não vamos partir para o reparo diretamente. Coloca a tela nova para ter a certeza, certo? Então, pessoal, veja bem, eu já coloquei uma outra tela e a tela não é realmente, tá? Então, fizemos análise visual, análise comparativa. Está tudo ok. Então agora a gente vai para a parte de aferição dos componentes, tá? Para ter a certeza, né, do setor ou do componente que está com problema. Então vamos lá fazer essa análise. Ó, então para esse tipo de análise, tá, eu vou pedir para o professor Antônio fazer comigo essa parte, porque vai precisar anotar valores e vocês vão precisar observar os valores e anotar também, fica mais fácil a gente fazer essa análise em dupla. Beleza? Então vamos lá. Bom, vou ajudar o professor Alisson aqui a fazer a análise, né? Vai ter que ser feito em 2 pessoas mesmo. Enquanto o professor Alisson faz a aferição, eu vou fazer a anotação e vou passar o que está sendo medido para vocês. Esse teste vai ser feito com o ZXW, é o software que a gente utiliza para isso. O ideal é começar sempre com um diagrama, com esquema elétrico, porque vocês conseguem identificar através do layout o lugar onde o display é conectado e a partir daí vocês começam a fazer análise pelo ZXW. Como nós já estudamos na semana passada os esquemas, né, os diagramas, eu vou já pular para a parte do ZXW. Tá? Nesse ponto aqui eu tenho o conector J2019, que é onde a tela é presa, e eu tenho aí as linhas pertinentes ao display, ao backlight. Eu vou acionar uma função para poder ver qual que é a queda de tensão em cima de cada ponto do conector J2019. Esse teste vai ser feito com multímetro escala de diodo em condução reversa. Vamos acionar aqui
a ferramenta, né, para poder ver a resistência aí nas linhas, nas malhas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a imagem, aqui é o J2019, né? O 2019 é o do Tá aqui. é esse aí. Isso. Vou arrastar ele mais para o meio da tela aqui. Ó, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? As principais linhas aqui que conduzem ao backlight, se vocês abrirem o esquemático, vocês vão ver que está entre a linha 1 e a 7, entre a linha 2 e a 8, tá? Eu vou começar a fazer os testes nessas linhas. É importante quando vocês não tiverem o recurso de duas telas, né? Uma tela e um computador mais a tela da TV, vocês anotarem antes para poder fazer os testes, né? Então, ó, vou colocar alguns pinos, nós vamos testar. Se eu chegar rapidamente ao defeito, eu paro por aí, mas se precisar eu vou mais à frente. Pino 2, eu tenho que ter uma queda de 643 mV. Vamos voltar lá, qualquer... Pino 2, pino 4. Pino 4. Vai falando dos valores aí para mim. Pino 4, 549. 549. Pino 6, 5446. 546. Pino 8, 643. Acho que esse é o último. 643? É. Tá, do lado de lá, Alisson. Do lado esquerdo, pino 1, 643. 643. Pino 4, 0. Tá, o GMD. Tá? O GMD. É onde está em cinza é o terra. Tá? Bem, vamos colocar 0, mas... Qual É o GMD, né? 3, né? É o pino 3. 3 é o GMD. É. Pino 5, 500. Pino 7, 500. Isso. Vamos fazer o teste até aqui, para a gente ver se a gente consegue identificar alguma malha aberta ou em curto, tá? Ó, eu vou fazendo aqui então e você vai marcando lá. Tá. Tá? Vamos começar pelo lado direito. Pino 2, 4, 6 e 8. Tá, eu vou colocar no microscópio, porque ele já tinha anotado lá na tela. Sim. Vamos ver aqui então. Lembrando que o teste é de condução reversa, tá? A ponta vermelha precisa ficar aterrada e a ponta preta vai ser a ponta de referência, tá? Vou fazer os testes. O professor Alisson aterrou a ponta vermelha. Ponta vermelha aterrada. Vamos começar no pino 2, lá em cima então. Ó, pessoal, ponta preta no pino 2, 650 mV, está próximo da referência dos EXW. Então, consideramos esse pino adequado, tá? Próximo. Pino número 4, Open Line. O multímetro não está fazendo leitura, isso já identifica uma linha aberta. Mas vamos testar mais alguns, Alisson, só para ver se... Era para dar o 549. Dá 549, o próximo é isso. O pino de baixo número 6, né? É o 546, está dando 560, também está bem próximo. Então vamos considerar ele bom. De baixo. 652. Pino 8. Tem anotado ali 643, também está conduzindo. Vamos ver do outro lado, Alisson. Mas eu acho que é o pino 4 mesmo que está ruim. 652 para 643 está correto. Pino 3 foi ao terra, tá? Quando aparece dessa forma aqui, pessoal, não é curto porque é uma linha negativa mesmo, tá? Então está correto. É o GND. 500 está correto, no pino 5, no pino 7 também bateu 500. Então o único pino aí que é pertinente à linha do backlight e que está se apresentando diferente é o pino de número 4, está dando open line. Então o próximo passo agora é voltar para os EXW e ver quais os componentes, né, que são pertinentes a essa linha, tá? Que participam da linha aqui de número 4, que é nesse ponto aqui que tem uma falha. Então eu vou abrir de novo aqui os EXW, tirar aqui a imagem do microscópio, né? Vamos fazer o seguinte, onde está o pino 4? Isso aqui, ó. Para vocês verem o que está se relacionando com o pino 4, vocês podem clicar aqui, ó, e percebam que já mudou de cor, né? Ele ficou em vermelho,
lá na frente ele marcou um capacitor, né? O capacitor não é um filtro, né? Uma bobina, né? É um filtro. Isso, é um filtro FL2044 em vermelho. O filtro está ligado também a um capacitor. Multiplite. Isso, vamos ver se tem mais alguma coisa ligada. E o tem um teste point, tá? Então, a informação que eu tenho é que a linha está aberta, tá? Então, quando vocês pegam uma situação dessa, onde apresenta-se uma bobina, a bobina, como ela fica em série, ela é o maior suspeito nessa linha. Então, para eu pegar a sequência dessa linha, sem precisar voltar para o esquema elétrico, basta eu pegar então o outro lado da bobina, tá? Eu já sei que esse lado está conectado ao capacitor e ao pino 4, tá? E também o test point, né? Isso. Então vamos fazer o seguinte. Diminuir um pouquinho a imagem. E aí eu vou pegar o outro lado da bobina, tá? Para a gente ver para onde que essa bobina vai ou quem que manda essa tensão para ela. Ó, percebam que acendeu o capacitor, né? Esse é um capacitor mesmo. Parece que está em paralelo, né? É um capacitor. É um capacitor e um circuito integrado, o 1580. Se vocês pegarem o esquemático, vocês vão ver que esse circuito integrado é o CI, que é um regulador de tensão que pega a tensão da bateria e eleva para os 22 volts, né, para poder fazer o nosso backlight acender. Como a Alisson já fez o teste com outra placa e a gente percebeu que o display não está com defeito e temos aqui um ponto aberto aqui na linha 4, então eu vou direto na bobina. Se vocês quiserem, para evitar a retirada da bobina em vão, tá? Vocês podem fazer uma ligação desse ponto, tá, do capacitor, tá, até o lado de saída da bobina, tá? Porque o lado de entrada é que está marcado em vermelho, né? Sai do capacitor e vai para a bobina. Só que nesse ponto eu não tenho nenhuma conexão com o pino 2. Se eu ligar do outro lado da bobina, aí vai acender a conexão com o pino 2. Então tem uma grande chance da bobina estar danificada, está aberta e não está permitindo aí a condução da linha até o pino 2, o pino 4, né, que faz a pino 4. Então nós vamos fazer de forma prática, agora o Alisson vai fazer, e aí eu vou detalhar alguma coisa mais para vocês aí no meio do processo. Então, vamos fazer isso, pessoal. É o que o Antônio acabou de dizer. A gente vai ligar um fio direto lá do capacitor de saída do regulador de tensão até aquele filtro, né? Para ter a certeza absoluta que vai funcionar ou não. Vamos fazer isso na prática para vocês entenderem melhor, tá? Mas vamos fazer diferente para dar mais uma ideia de raciocínio para eles. Vamos ligar no TP, né? Ligar no TP, porque é até mais fácil de colocar stan nele e retirar do que no componente. Tem razão. Vamos ligar direto no TP, então. Então nós vamos ligar no test point e vamos voltar a fazer a medição aqui no pino 4. Bom, fizemos a ligação, né? Só para ter a certeza. Agora eu vou conectar a tela para ver se vai resolver, né? A gente ligou lá de baixo, dá para ver aí? Ligou lá de baixo aqui nesse capacitor. Eu coloquei uma fita Capton aqui em cima para não deslocar o fio, tá? Para não deslocar o fio de jumper. E eu liguei lá em cima também no test point. Ou seja, a gente está ligando, pulando aquele filtro, né? Para ver se vai resolver a substituição do filtro ou não. Então vamos lá, vou colocar a tela para ter a certeza. Então, esse jumper, pessoal, não vai ficar aqui, tá? Esse jumper a gente vai tirar, é simplesmente para ter a certeza que é o filtro, tá? E se der tudo certo, se funcionar, vou colocar outra tela agora para testar. Se der tudo certo, eu vou tirar o jumper e vou trocar o filtro, tá? Quanto mais próximo ao original sempre o aparelho ficar, melhor. É essa linha que a gente tem que seguir, ok? E antes de colocar a tela para testar, vamos testar com o multímetro, né? Para ver se vai voltar o valor, né, que estava open line no pino 4 aqui do conector, no J2019. Vamos ver aqui então, deixa eu já testar e a gente vai ter a certeza
que a tela vai acender por completo ou não. Olha lá no pino 2. Aí, ó. Isso. Deu certo. Deu certo. Então é certeza que colocando a tela aqui, ela vai acender. Vamos para esse teste agora também. Vou colocar a tela e ver se ela vai acender perfeitamente. Aí, ó. Vou tentar tirar essa luz daqui para ficar melhor. Acendeu. Acendeu a tela, está 100%, todos os LEDs acendendo. Então a gente descobriu o defeito, né? Conseguiu analisar, aferir e resolver o problema. Mas lembrando, eu vou tirar esse jumper agora e a gente vai substituir a bobina, ok? Então vamos lá para esse processo também. Tivemos a certeza que o problema está naquele filtro. Bobina não, no filtro.